assessores dos candidatos. Estão aqui conosco para debater durante 2 horas os seguintes candidatos. Celso Bernardi, candidato da coligação Muda Rio Grande. Está conosco aqui Irapuan Teixeira, do Prona. Sereno Chese, da coligação Frente Trabalhista Rio Grandense. Olívio Dutra, da coligação PT, PPS, PSTU, PCdoB e PV Frente Popular. Antônio Brito, da coligação Rio Grande Unido e Forte, PMDB, PSDB e PL. E José Luiz Gomes, do PRN. Farão as entrevistas conosco aqui os companheiros José Barronevo, colunista de 0 Hora, e o diretor de redação Augusto Nunes. Pelas regras definidas do programa, cada candidato agora fará uma exposição de 1 minuto e meio respondendo a seguinte pergunta: por que eu quero governar o Rio Grande? E pela ordem de sorteio, o primeiro a dizer por que quer governar o Rio Grande é o candidato Celso Bernardi. Boa noite. Quero governar o Rio Grande porque, a exemplo da maioria de vocês, estou decepcionado com o desempenho administrativo dos últimos 2 governos do Estado. Quero governar o Rio Grande porque não aceito, tenho vergonha que o nosso Rio Grande, com as suas potencialidades, não possa oferecer boa educação para a juventude, não possa oferecer saúde ao seu povo, não possa oferecer segurança à sociedade. Quero governar o Rio Grande porque estou convencido que o Rio Grande precisa mudar. Precisa de um governo, de um novo modelo de governo, de um governo que realmente possa estar mais próximo de você, possa estar mais próximo do cidadão. Quero governar o Rio Grande porque exatamente entendo que o governo precisa descentralizar, colocar o governo mais perto do povo, mais perto do cidadão que paga os seus impostos e, principalmente, desconcentrar os recursos. Quero governar o Rio Grande porque entendo que chega de governo de aparências. Nós queremos fazer um governo modesto, mas um governo eficiente em resultados. Quero governar o Rio Grande porque quero um Rio Grande com mais desenvolvimento, com mais justiça social. E, principalmente, quero governar o Rio Grande porque está na hora do nosso Estado se erguer economicamente, politicamente e buscar efetivamente o seu espaço, que lamentavelmente perdemos nos últimos anos. Muito obrigado. É a vez agora do candidato Sereno Chese a responder por que quer governar o Rio Grande. Ao saudar os telespectadores, respondo desde logo dizendo que desejo governar o nosso Estado para pôr em execução o plano de governo que apresentei já à consideração da sociedade rio-grandense e que visa implementar políticas que acelerem o desenvolvimento do nosso Estado. Sem desenvolvimento não há progresso, e sem progresso não há bem-estar social, não há geração de empregos, não há nenhuma tranquilidade a respeito do dia do amanhã, a respeito do nosso futuro. Desejo governar o nosso Estado para dar continuidade ao esforço de recuperação do Rio Grande. Não me refiro a 1 ou 2 governos, mas registro entristecido a realidade de que após o golpe de 64, isto é, nestes últimos 30 anos, o Rio Grande perdeu terreno no concerto dos estados. A nossa infraestrutura ficou estagnada. O Rio Grande parou no tempo. Precisamos dar agora continuidade a um esforço, ao grande esforço do governo trabalhista de Alceu Colares, que procurou recolocar o nosso Estado no caminho do progresso e do desenvolvimento. Nós precisamos andar depressa, precisamos trabalhar muito para recuperarmos o tempo perdido. Há 30 anos atrás, o Rio Grande tinha melhores condições de desenvolvimento, a sua infraestrutura, as suas estradas, o seu parque energético. Por favor, muito obrigado. Antônio Brito, a sua vez. Boa noite a todos, a minha saudação aos rio-grandenses, a gratidão por poder participar deste debate, a minha saudação a todos os candidatos. Eu, em 26 anos de política estudantil, sindical, nunca ouvi uma resposta melhor a esta pergunta do que uma vez do Dr. Ulisses Guimarães. O Dr. Ulisses disse uma vez que um governo pode fazer muitas obras, pode construir prédios, estradas, mas nenhuma obra de um governo ou de um governante pode ser melhor do que construir e inaugurar pessoas vivendo melhor. É isso que tem que animar a todos. Fazer um governo que seja capaz de melhorar a qualidade de vida. Eu acho que política é para isso. E é isso que eu tenho sentido dos gaúchos que visitei
em 360 municípios do Rio Grande do Sul. Pessoas que têm o orgulho de serem gaúchos, sim, mas pessoas que sentem hoje mais dificuldades do que em qualquer outro tempo da vida do Rio Grande do Sul. Quero ser governador para realizar primeiro a obra política de unir o Rio Grande para que o Rio Grande inteiro tenha como objetivo este objetivo, o objetivo de melhorar a vida das pessoas. Um governo que, acima de tudo, funcione. Porque quando os governos funcionam, bem, no mínimo eles deixam de atrapalhar a vida dos cidadãos. Há pouco, no Ministério da Previdência, eu tive essa alegria. Não fiz tudo, não resolvi tudo, mas saí de lá sabendo que a vida das pessoas a quem eu deveria servir melhorou. Espero que, se puder chegar ao governo do Estado, possa, junto com a sociedade rio-grandense, construir esta mesma alegria. A alegria de ajudar as pessoas a viverem melhor no Rio Grande. Obrigado, Brito. É a vez agora do candidato Irapuan Teixeira, candidato do PRONA. Boa noite. Face à discriminação que sofri até o momento pela imprensa, é necessário que eu me apresente. Eu sou um professor do magistério público, licenciado e um professor universitário em atividade. O nosso plano de governo, que é um programa de governo que se propõe a mudar, um programa de governo que realmente tem interesse com mudanças, ele apresenta propostas bem claras, objetivas e concretas. Eu já apresentei 2 compromissos publicamente no debate promovido pelo CEPERDES, em data passada. Um destes compromissos, registrado no cartório de registros especiais, é que, se eleito for, abro mão do meu salário de governador e opto pelo meu salário de professor do magistério público. O segundo compromisso é que nomearei para secretário da Educação um professor do magistério público eleito em eleição direta promovida pelo CEPERDES. Eu quero ser o governador do Rio Grande do Sul porque creio que as propostas que temos são propostas claras, objetivas e concretas. Um problema me preocupa amanhã e uso esse espaço para colocá-lo. 10 segundos falta para o senhor encerrar. O Rio Grande do Sul, mais uma vez, tem um problema com o magistério. Amanhã, no Instituto de Educação, eu estarei às 7h40 com a minha filha para garantir que ela assista às aulas. Muito bem, muito obrigado. É a vez agora do candidato Olívio Dutra. Boa noite. Quero governar o Rio Grande porque pertenço a um conjunto de forças sociais e políticas que têm construído ao longo de décadas uma alternativa de relação de cidadania, de organização comunitária, popular e de qualificação da relação do cidadão organizado com o poder público em todos os níveis. Quero governar o Rio Grande porque temos a experiência de milhares de pessoas, micro, pequenos produtores rurais, micro, pequenos empresários urbanos, trabalhadores das mais diferentes categorias, profissionais liberais comprometidos com a democracia, respeitadores da organização comunitária. E quero governar o Rio Grande porque nós temos uma proposta que se articula a nível regional e a nível nacional. A Frente Brasil Popular, com o companheiro Lula na presidência, nós aqui com o companheiro Éden no governo do Estado, e quero governar o Rio Grande mobilizando a sociedade gaúcha através dos conselhos regionais de desenvolvimento, construindo com o povo gaúcho um orçamento público do Estado na receita e na despesa e direcionando bem os investimentos para a gente fazer um desenvolvimento autossustentado e integrador das diferentes regiões do nosso Rio Grande. Bom, é a vez agora do candidato do PRM, José Luiz Gomes. Inicialmente, nós queremos dar uma boa noite aos nossos contenedores, aos nossos debatedores e ao telespectador da nossa Rede Brasil Sul. Nós queremos governar o Rio Grande por razões elementares e óbvias. Primeiro, porque até hoje só fomos governados. Nós somos um político profissional, estamos num partido político, porque só através de um partido político é o caminho para se ascender ao poder e governar. E aqui nós estamos submetendo ao voto popular, estamos pedindo o voto da população nesse sentido. E nós queremos governar o Rio Grande porque o caos implantado no Estado hoje é consequência de uma má administração. O político brasileiro, de via de regra, ele tem demonstrado ao longo do tempo ser um péssimo gerente da coisa pública. E o que o Estado precisa efetivamente é de alguém com capacidade de gerenciamento.
alguém que tenha vontade e coragem de efetivamente mudar. Não é dizer que vai mudar demolindo uma passarela de ônibus ou uma cobertura, não. Isso não é coragem de mudar. Coragem de mudar é reduzir, é simplificar, é acabar com o déficit público, é reciclar o funcionário e aproveitar no que ele tem de melhor e fazendo uma reforma fiscal ampla, geral e irrestrita. Esses são os nossos compromissos e é assim que nós iremos governar o Rio Grande do Sul. Bom, feita essa exposição inicial dos candidatos, nós vamos passar agora ao debate propriamente dito, com os jornalistas fazendo perguntas aos candidatos. Pelo sorteio, ficou decidido que a primeira pergunta seria feita pelo jornalista José Barroneva ao candidato Antônio Brito. Uma pergunta de 30 segundos e 1 minuto e meio para a resposta. José Barroneva. Deputado Antônio Brito, amanhã, nessa segunda-feira, nós temos um conflito muito sério numa área que eu acredito que vai ser prioridade da sua administração, da administração de quem for governador desse estado no próximo período. De um lado, nós temos pais e alunos que querem aula a partir de amanhã. De outro lado, o governador tem um calendário considerado legal, em andamento. Se o senhor fosse o governador desse estado, qual seria a sua decisão nessa segunda-feira? Se eu fosse governador desse estado, não haveria essa segunda-feira, porque não haveria o calendário rotativo. E logo não haveria por que passar por essa situação terrível que é. A sociedade inteira de um lado é pai de um lado, é aluno de um lado, é professor de um lado e do outro lado, 1, 2 ou 5 pessoas. Eu tenho o maior respeito pelo governador Colares, eu não faço política na base de pedrada ou pontapé em ninguém. Mas me parece que essa é a hora de dizer ao governador Colares o seguinte: aqui estão 6 candidatos ao governo do estado. Um dos 6 será o eleito. E nunca ouvi de ninguém que não houvesse a decisão de acabar com o rotativo. Então o rotativo já acabou. Já acabou. Para que expor a sociedade do Rio Grande a este confronto amanhã? Para que expor a esta perda de tempo? Porque se amanhã começa o calendário a valer de aulas, muito bem. Quem assumir o governo do estado não apenas não precisará acabar com o rotativo, como a sociedade gaúcha terá ganho tempo, terá conseguido, já nesse semestre, adiantar as coisas e resolver as coisas. Por isso eu quero dizer, se governador, acabo com o rotativo no primeiro dia. Mas eu continuo torcendo, Barreneiro, eu continuo torcendo que nas próximas horas o governador Colares diga muito bem: era minha convicção o rotativo, eu gostava do rotativo, ninguém mais gosta do rotativo, então, democraticamente, acabar com o rotativo e estabelecer um bom senso em matéria de educação. Muito obrigado, Antônio Brito. É a minha vez agora de perguntar no sorteio ao candidato do PDT, Dr. Sereno Cheve. E o senhor, o que faria se fosse o governador? O que o senhor faria amanhã? O senhor, ao invés de estar o doutor Colares, o senhor no Palácio Piratini, aproveitando até a pergunta do Barnel, qual seria a sua atitude? Eu tenho uma posição clara, já conhecida a respeito do calendário. Eu não vou simplesmente extingui-lo, não, eu vou revisá-lo. O Estado tem hoje 3.557 escolas funcionando. E destas, apenas em 104 escolas existe o calendário. Eu vou revisá-lo nesse sentido. Vou manter o calendário exclusivamente nas escolas que apresentam excedentes e os seus efeitos se restringirão a essas escolas. Sei que é mais fácil, mais simples afirmar, se definir e se posicionar pela extinção do calendário. Mas e aí como ficam os excedentes? A extinção pura e simples do calendário, no meu entendimento, implica no retorno dos excedentes. E eu acho que é uma decisão administrativa, até mesmo criminosa, de caráter criminoso, condenar milhares de crianças a crescerem analfabetos por falta de sala de aula para estudar. O certo realmente é o Estado construir salas de aula para abrigar toda a população, sem necessidade de medidas emergenciais como essa do calendário. Mas enquanto o Estado não tiver recursos e nem tempo material para construir essas salas de aula, ele deve ser mantido, embora somente, repito isso, somente nas escolas que apresentam excedentes. Muito obrigado. É a vez agora do companheiro Augusto Nunes perguntar para o candidato José Luiz Gomes. Quais são os seus planos para transformar o Rio Grande do Sul no polo econômico mais importante
do Mercosul? E de que forma o senhor pretende fazer de Porto Alegre a capital política do Mercosul? Eventualmente que um projeto dessa envergadura, isso não passa sozinho e isolado. Nós temos uma equipe de técnicos trabalhando nesse sentido, e a única forma viável, exequível, factível de se fazer alguma coisa é com uma parceria. E essa parceria se busca na iniciativa privada. O meu partido é liberal democrático, republicano. Nós somos eminentemente parlamentaristas. E buscamos sempre que na parceria, na iniciativa privada, é onde tem um capital. Porque o Mercosul, a iniciar-se no dia 1º, o Porto Alegre, hoje capital do estado do Rio Grande do Sul, será meramente um corredor. Porque todas as alternativas que foram propostas anteriormente, elas foram esgotadas num plano político e não executadas tecnicamente como deveriam ser feitas. Hoje, nós temos um déficit habitacional muito grande em Porto Alegre, temos uma periferia marginalizada e há uma migração rural, há um êxodo rural muito grande, e o Rio Grande do Sul, notoriamente, é um estado de produção primária. A agroindústria, ela faz parte desse processo do Mercosul. E o Rio Grande do Sul, para se tornar o polo político do Mercosul, ele precisa, notadamente, de capital, que é para resolver o problema social. Muito bem, é a vez agora do companheiro José Barulho. Eu vou perguntar ao candidato Irapuan Teixeira. Irapuan Teixeira, o Rio Grande do Sul conta com 80% das reservas de carvão do país. Seria aproximadamente 22 bilhões de toneladas. Temos aí carvão para 500 anos. Eu gostaria de saber qual é a solução para se equacionar esse problema. E mais especificamente, eu gostaria de saber quais as providências que o senhor adotaria nas usinas em implantação, especificamente Candiota 3, e em relação ao equipamento, para desvencilhar o equipamento de Candiota 3. O senhor está sabendo que todos os equipamentos comprados estão abandonados em Candiota. Está sabendo também que há um débito de 29 milhões da CRM. E, consequentemente, nada é possível fazer nesse estado se antes não houver o saneamento das finanças. É preciso que, em primeiro momento, saiba que o que o Estado realmente arrecada, e o Estado arrecada muito, mas gasta muito também. Em nosso plano de governo, a primeira coisa a se fazer é o saneamento das finanças públicas. Caso contrário, vai continuar as máquinas abandonadas em Candiota, compradas e nunca utilizadas, enferrujando, gasto de dinheiro público desnecessário, gasto de dinheiro que nós deveríamos ter canalizado para, pelo menos, pagar um salário decente ao funcionalismo público. Elas estão na França. Em Candiota tem as máquinas também. E na França também. Se o senhor não sabe, em Candiota tem máquinas enferrujando e abandonadas. Eu sei disso. Muito bem. É a vez agora de eu fazer uma pergunta para o Dr. Celso Bernardo. O senhor sempre foi um homem que se preocupou muito com a educação. Atuou na Secretaria de Educação, como deputado estadual na Câmara dos Deputados. O que o senhor vai fazer com relação ao calendário rotativo, já que temos excedentes de alunos? Eu espero que o bom senso elimine o calendário rotativo antes de nós chegarmos ao governo. Se isso não ocorrer, vamos acabá-lo no primeiro dia do nosso governo. Essa questão de excedentes não existe no Rio Grande do Sul. Lamentavelmente, são informações equivocadas. Nós temos 1.487.000 crianças na faixa etária dos 7 aos 14 anos, dados do IBGE. Nós temos nas escolas estaduais, municipais, particulares e federais, 1.443.000 vagas. Esse pequeno número são questões localizadas de fácil atendimento. A educação do Rio Grande precisa passar por um processo de prestigiamento do professor. A nossa política educacional é exatamente valorizar o magistério. Não é uma questão de generosidade do governo. Pagar bem o professor é uma questão e uma exigência da sociedade. A sociedade que exige isso. Nós queremos ter uma política capaz de ter um ensino de qualidade através de políticas de projetos pedagógicos para acabar com a repetência e evasão. Isso sim causa realmente um acúmulo e um acréscimo de despesa. Nós não teremos calendário rotativo, sempre fui contra o calendário rotativo, entendo que esse confronto que vai ocorrer amanhã é lastimável que isso ocorra, é porque o governo do Estado preferiu dialogar com bandidos e não dialogar com professores.
Lamentavelmente, nós precisamos pacificar, harmonizar as relações do governo com o magistério e fazer uma política de parceria, uma política junto. Quem faz educação não é o governo, quem faz educação é a comunidade escolar. Portanto, sem calendário rotativo, calendário normal, porque esse calendário rotativo, lamentavelmente, levou ao desarranjo da família e à desgraça da sociedade. Muito bem, muito obrigado, deputado Celso Bernardo. E a vez agora, companheiro Augusto Nunes, perguntar para o candidato Olívio Dutra. De que modo o senhor enfrentaria um motim semelhante ao do Presídio Central? Eu pergunto também se o senhor sabe quantos são os estabelecimentos penitenciários do Estado e qual é a população carcerária do Rio Grande do Sul. Nós temos que tratar essas questões com muita tranquilidade e firmeza. Nós temos que tratar preventivamente. A segurança não é uma questão intempestiva. Eu acho que nós temos um problema seríssimo na população carcerária. Nós temos 95% dos presos que estão lá sem advogado. Tem 44% dos presos que estão lá indevidamente. Em vez de serem recuperados, eles estão se tornando mais bandidos ainda. Nós temos a SUSEP desconectada dos outros órgãos de segurança pública, Polícia Civil, Polícia Militar, a SUSEP, os órgãos técnicos da polícia, todos desconectados. Nós temos que construir uma política de segurança pública de forma estratégica, e para isso a gente tem que ter de novo a Secretaria de Segurança Pública, não ressuscitar aquela velha secretaria, mas uma secretaria que concatene a ação da Polícia Civil, da Brigada Militar, da SUSEP, qualificando pessoas, qualificando o pessoal e construindo com a comunidade, através dos conselhos comunitários de segurança, uma segurança que respeite a cidadania, uma segurança que seja ágil. Nós temos que desmilitarizar, por exemplo, a Brigada Militar. Nós temos que acabar com as distorções salariais, tanto na Brigada quanto na Polícia Civil. Nós temos que equipar melhor. Nós temos que acabar com a municipalização branca da segurança pública. E nós, eu penso, temos que ter uma política carcerária que possibilite a recuperação das pessoas através do trabalho, que elas possam sair de lá e ter a reintegração na sociedade. Muito obrigado. Bom, encerrado esse período das perguntas, nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos no nosso segundo bloco com os candidatos agora sim fazendo perguntas entre si. Requinte.